Olá, empresário, tudo bem? Você já teve em algum momento de dificuldade de pagar algum boleto da sua empresa? De repente, você se viu numa situação onde o caixa já não tinha mais condições de seguir adiante, as despesas em algum momento acabaram te sufocando, em algum momento você ficou sem condições de pagar o salário dos próprios funcionários, enfim. Essa é uma situação que pega muitos empreendedores do nosso país. Acontece que muitas empresas eles não têm um controle financeiro e não sabem fazer a gestão do seu próprio fluxo de caixa. Meu nome é Edinaldo Correia e nesse momento eu quero te ajudar a mudar essa situação. Quero pedir também a sua ajuda. Vamos fazer aquela corrente do bem. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, curte o vídeo e compartilha aí com o máximo de empreendedores. Bom, hoje eu quero falar sobre o fluxo de caixa da sua empresa. Eu quero te ensinar passo a passo como é que você vai conseguir organizar e entender a sua necessidade real de caixa, quanto é que você de fato precisar e a gente vai conseguir mensurar isso. Então, meus amigos, vamos agora dar início à transformação da vida financeira da nossa empresa. Então, como foi falado, o capital de giro ele é muito importante. Hoje, dentro do fluxo de caixa, o que se torna aí mais indispensável. O empresário está fazendo cálculo, está botando aí tudo na ponta da caneta, entendendo, né, como é que ele funciona e sabendo a sua real necessidade, tá? Então, vamos lá. Eu criei aqui um fluxo de caixa. Eu criei uma empresa também hipotética, né? João das Botas Comércio Limitada, e esse é o ciclo operacional da empresa. Então, se você observar dentro aí desse ciclo, né, a gente tem aí a compra, a venda, tem outras coisas que vão entrar aí no decorrer, eu vou mostrar. Mas basicamente esse é o ciclo operacional da empresa. E o que é o ciclo operacional da empresa? Bom, se você observar, né, a empresa ela compra insumos, materiais, ou seja, é o start da empresa, começou a operar agora, então ele compra os materiais para serem comercializados, né? João das Botas, a empresa João das Botas compra os materiais para serem comercializados e os seus fornecedores lhe dão aí um prazo médio de pagamento. Então ele tem aqui o prazo médio de pagamento ao fornecedor, é o prazo que o fornecedor dá para ele estar quitando aí a compra da sua venda. E ele tem aqui esse prazo médio de pagamento. E ele ainda não vendeu, tá? Ele comprou, ele tem aí um prazo para começar a pagar, mas ele ainda não vendeu. Ele tem um prazo médio de estocagem. É o que está demonstrando aqui em cima, tá vendo? A gente tem aqui o prazo médio de pagamento, que é a compra e o efetivo pagamento. A gente tem esse prazo aqui. E a gente tem o prazo médio de estocagem, que é a compra e o prazo para efetiva venda. Eu botei aqui 90 dias, mas desconsidere 90 dias como venda, tá? 90 dias, na verdade, ele é o ciclo completo, é o ciclo operacional completo da empresa. Então, vamos lá, o que acontece? Comprou, pagou os seus fornecedores no prazo estipulado, estocou, né? Ele tem separadamente aí um prazo médio de estocagem, vendeu, ok. Só que o vender ainda não é o efetivo recebimento. Pense que esse é o ciclo operacional, é toda a operação. Então ele vendeu e ele aí o mercado, né, ele pede prazo, o brasileiro ele compra na maior parte sempre a prazo, ele dá um prazo para o seu cliente. Então ele vendeu a prazo e aqui em determinado momento ele faz, né, tem um prazo médio de recebimento, ele faz o efetivo recebimento. Então esse ciclo operacional é justamente a ponta da compra, o pagamento ao fornecedor, a venda ali no meio, dentro do prazo, e na outra ponta você tem o recebimento. Aí fechou o ciclo operacional da empresa. Comprou. O nosso fornecedor ele deu um prazo para a gente.
a gente obedeceu esse prazo, efetivamente foi lá e pagou no prazo certo, estocou, né, a nossa mercadoria, botou os nossos vendedores na rua, a gente conseguiu vender, mas a venda ainda não é efetivamente aí uma entrada de caixa. A gente também tem um prazo aí para o nosso cliente. Então, obedecendo aí um prazo para o nosso cliente, a gente tem um prazo médio de recebimento, que é isso aqui. Aqui já está no Chaves aqui demonstrando o prazo médio de recebimento. E é esse prazo entre a venda e o recebimento de fato, tá? Então, vamos convencionar esse ciclo operacional aqui, um ciclo aí de 90 dias. A nossa empresa ele leva 90 dias para completar esse ciclo entre a compra e o recebimento, tá? Bom, como foi falado, dentro do ciclo a gente também tem aí o nosso ciclo financeiro, tá? Observe que a gente comprou aqui na ponta, a gente tem o nosso prazo médio de estocagem, a gente vendeu, a gente tem o nosso prazo médio de recebimento e a gente recebeu, tá? Esse ainda todo isso aqui é o ciclo operacional ainda. E o que é que difere o ciclo operacional do ciclo financeiro? Entre o pagamento e o recebimento. Veja que a gente tem essa ponta aí, ó, o que está em vermelho e em verde, é esse aí, de fato, o nosso ciclo financeiro. Exclui aí aquele momento inicial de compra, né? A gente exclui o prazo médio de pagamento e o nosso ciclo financeiro é o efetivo desembolso de caixa. Desembolsou caixa para pagar o fornecedor, entrou dinheiro no caixa no recebimento do nosso cliente. Então está havendo aí um desembolso. Então nosso ciclo financeiro nada mais é do que você estar observando o efetivo desembolso e recebimento do dinheiro aí efetuado na venda. Então comprou, observe o ciclo operacional, tá? Eu gosto de falar bem devagar, bem detalhadamente, justamente para a gente não ficar perdido, porque isso aqui é muito importante. A gente tem o momento da compra, né? A ponta aí que a gente comprou o material para a gente, né, trabalhar e vender. A gente tem o nosso prazo médio de pagamento, que é aqui o efetivo pagamento. A gente pagou o nosso fornecedor, a gente ainda não vendeu, a gente pagou, a gente tem um ciclo para isso. A gente tem um prazo médio de estocagem, comprou, vendeu, finalizou o estoque, e aí no outro ciclo aí a gente vai ter que recompor esse estoque. Vendeu, a gente tem um prazo médio de recebimento, e aí vendeu, recebeu, e a gente tem esse ciclo aqui. Opa, deixa eu ver se eu volto aqui, desculpa, para a gente não avançar, tá? A gente tem esse prazo aqui entre o efetivo pagamento, o efetivo recebimento e o nosso ciclo operacional, que eu não vou clicar aqui para não fazer o mesmo erro. A gente tem aqui um desembolso. O financeiro nosso, na verdade, só leva em consideração a entrada e saída de caixa. O ciclo financeiro, a saída e entrada de caixa, tá? Então, qualquer dúvida, me aciona, tá? Estou sempre disponível e vamos à frente. A gente entendeu aí o que é ciclo operacional, o que é ciclo financeiro. Tem uma diferença, tá? O ciclo operacional é toda a operação entre a compra e a venda e o recebimento, me perdoe. O nosso ciclo financeiro é o nosso desembolso, pagamento e recebimento, ok? Então, o João das Botas Comércio já está bem organizado aí nesse sentido. Bom, a gente já entendeu o nosso fluxo de caixa. A gente tem um ciclo operacional. Me perdoe, vou voltar aqui. Por favor, eu quero que vocês desconsiderem aqui esses 90 dias, tá? Nosso ciclo operacional ele tem 45 dias. Então, só para a gente ir para efeito de cálculo, para bater tudo certinho, o nosso ciclo operacional lá na frente tem 45 dias, tá bom? Então, vamos passar. Aqui, ciclo financeiro.
Bom, esse aqui é o fluxo de caixa da nossa empresa. A gente tem um ciclo operacional de 45 dias, a gente tem um ciclo financeiro de 30 dias. Atenção, isso é muito importante, eu volto a dizer. Aqui é onde você realmente começa a entender como é que o seu caixa funciona, como é que você consegue deixar tudo organizado para não faltar dinheiro em nenhum momento, para cobrir todas as suas despesas. Então a gente tem um ciclo operacional de 45 dias, que é o ciclo da efetiva, do início de tudo, né, que é a efetiva compra, comprou, estocou, pagou, né? A gente pagou o fornecedor, a gente vendeu. Observe e lembre que a venda ainda não é recebimento. A gente botou os nossos vendedores na rua, a gente vendeu. Quando a gente vendeu, deu prazo lá, que aí a gente tem um prazo de 45 dias aí no ciclo operacional. Vendeu, recebeu e fechou-se aí esse ciclo da nossa operação. O nosso ciclo financeiro, ele é diferente. Por que diferente? A gente exclui aquele primeiro momento entre a compra, né, e o efetivo pagamento dos nossos fornecedores, e a gente separa somente o que é saída e entrada de caixa. Então, nosso ciclo financeiro ele tem 30 dias. Eu paguei o fornecedor, eu recebi lá na ponta. 30 dias, fechado. Tá? Então esse é o nosso ciclo financeiro. A gente não pode se perder nisso, tá bom? Bom, a gente já entendeu aqui o nosso ciclo operacional de 45 dias, o nosso ciclo financeiro de 30 dias. Vamos agora para o efetivo cálculo de quanto é que a gente vai precisar de capital de giro para a gente gerar aí a nossa empresa, o nosso João das Botas Comércio Limitado. Bom, a nossa empresa, né, João das Botas, ele teve um desembolso total do fluxo de caixa da empresa, no seu ciclo operacional, de R$90 mil. Lembre-se que esses 90 mil é desde a ponta lá da compra de material, passando pelo pagamento, venda e efetivo recebimento. Então, dentro desses 90 mil, a gente tem um ciclo operacional de 45 dias, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer para a gente entender quanto é que a nossa empresa precisa de fluxo de caixa para a gente deixar bem organizado? Como a gente tem aí um ciclo operacional de 45 dias, a gente vai calcular o nosso custo diário, né? O nosso dispêndio médio diário, né? Quanto é que a gente demanda todo dia, quanto é que todo dia a gente desembolsa de caixa da nossa empresa. Obviamente que a gente desembolsa no período 90 mil, mas todo dia tem dinheiro, né? Todo dia tem coisa para pagar. Pode ser que tem dia que não, tem dia que sim, um dia tem um boleto de um valor maior, né? A gente tem aí naquele período do pagamento aí um boleto bem considerável, né? Que é o dia do pagamento dos nossos insumos, mas enfim, se você calcular tudo nesse período e somar, vai dar 90 mil. Dentro desses 90 mil, se a gente dividir pelo ciclo em 45 dias, a gente vai ter um custo diário aí de R$2.000 todo dia. Então, quanto é que a gente vai precisar de capital de giro? Lembre-se que a nossa capital de giro ele leva em consideração somente o nosso fluxo financeiro, o nosso ciclo financeiro. E o nosso ciclo financeiro ele é de 30 dias. Ou seja, entre o desembolso de pagamento de fornecedores e o efetivo recebimento, o nosso ciclo leva 30 dias. Então, se a gente calcular o nosso desembolso diário de 2.000 vezes os 30 dias do ciclo financeiro, a gente precisa aí ter todo o ciclo aí 60 mil, tá? 60 mil, ele vai ciclar aí, né? Entrando e saindo no caixa, entrando e saindo no caixa. E é o que efetivo a gente precisa aí para a gente girar a nossa empresa de forma aí que a gente fique tranquilo, consiga pagar tudo em dia, tudo de forma organizada, sem susto, sem nenhum problema, tá? Fica a dica, qualquer coisa, novamente me procura, estou sempre disponível
E no mais, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Espero de coração que você tenha entendido a diferença entre o fluxo de caixa da sua empresa, o ciclo operacional, o ciclo financeiro da sua empresa e que se de repente você perceber que você precisa de um reforço de caixa e precise recorrer a bancos ou financeiras, que você tome um crédito consciente, um valor real da sua necessidade e que você consiga aí produtos que sejam realmente alinhados com o seu retorno financeiro e com o fluxo de caixa organizado da sua empresa. Empresário, meu amigo, um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo.